Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí as últimas informações do Fogão, hein? Que hoje enfrenta o Peñarol. Já teve reviravolta, teve mudanças, né, de estádio, de localização e muito mais. Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia falou sobre essa repercussão e muito mais? Então assiste esse vídeo até o final. Deixa eu te falar uma coisa, o brasileiro que não tá torcendo pro Botafogo hoje é canalha. Não, é mau caráter. É canalha. Eles estão lá, aquele presidente do Peñarol, ele é totoca da cabeça. Ele tá falando o que o botafoguense fez com a gente no Rio de Janeiro. Irmão, a gente não fez nada contigo. Cara, o Botafogo, o botafoguense, ele tem que ser estudado. Sabe por quê? Tudo até aqui da Libertadores foi absoluto cinema. Pênalti, gol no final, anula com mão, o negócio todo. Aí quando a gente ganha de 5-0 é que a gente pensa, pô, show, maneiro. Não dá pra curtir a paz. Como porque não, gente? Troca de estádio, não troca, vai matar, vai morrer, não sei o quê, cuidado, não sei o quê, gente ameaçada. É perseguido. Gente, que loucura ser botafoguense. Ser botafoguense não é para amadores, Vene Casagrande. E o Mas torcedor do Botafogo é o menos culpado nessa história toda. Pois é, Ele não se gente. envolveu em nada aqui no Rio de Janeiro, em nada. Você viu alguma foto, alguma coisa o episódio da praia, onde começou tudo? Zero. Não teve confronto do torcedor do Peñarol com o Botafogo no entorno do estádio. Eles chegaram escoltados, o ônibus deles entraram dentro do estádio, quebraram o setor sul todinho, um prejuízo de quase 300 Inclusive mil o pro Peñarol Botafogo. alega que na chegada ao estádio o ônibus foi apedrejado pelo não vi torcedor essa do Botafogo. pedra. Ninguém viu imagem disso, Não, eu não tem vi imagem. essa pedra. Eu Não tô teve procurando isso. essa pedra até hoje. Mas tamo lá, tem torcedor no Uruguai. O que aconteceu? Bota a minha labareda. A minha labareda. Ô, coisa boa. Isso é ao vivo não, né, Big Boys? Poderia ser. Ô, Alex, só pra soltar um pouquinho o quadril. Eu tô nervosa. Meu Deus do céu. E mesmo assim, meu marido falou, Fernanda, vai se tratar, Fernanda. Que eu tava sem dormir ontem. Não Aí ele, precisa. vai se tratar, Fernanda. Você não... Eu acho que você tem que se preocupar com uma outra situação. E eu quero saber a opinião de vocês em Envolvendo o relação a Campeonato essa. Brasileiro. Tem mudança de jogo, de horário, Big Boys. Foi você, né? Com o Palmeiras. Com o Palmeiras. Aí, ó, calma, Fernando. O Botafogo tem vantagem de 5 gols na Liberta contra o Peñarol. O que é isso aqui? Tá tudo bem? É estranho ter uma coisa normal aqui escrita pra mim. Minha labareda na tela, hoje tem Botafogo em campo, vai pegar o Peñarol, vale vaga na... Final. Tentou campeão. Quem não concorda é clubista. Olha só que bonito. Pode ler. Pode ler, Fernando. Você mereceu. Valendo vaga na final da Libertadores! Ai, Alex, arruma um leque maior. A gente vai ver o VT, na volta tem informação sobre mudança de estádio. Fechado, fica tranquilo. Fica tranquilo. Já passou. E digo mais, o Botafogo faz gol no Uruguai hoje. Mudança de estádio da partida. Um pouquinho. Ele tá me perguntando, sabe o quê, o Big Boys? Por que você sentou do lado do Pedrosa? O Veneno te apoia nisso? Raro. É porque ele vai começar com aquele sorrisinho dele que me irrita. Não, tem a olha só, você precisa ser justa. Você sabe que eu tô torcendo pro Botafogo É passar. verdade. Tem a questão Isso é da verdade. inveja também, né? Tem? Inveja? É, porque o time que a Fernanda deu de 5, tu perdeu. Amigo, eu tenho 3 títulos. Aí, por isso que eu vou sentar do seu Quem lado. vindo de história é museu. Inclusive, aqui é hoje, se for dia a Botafogo dia. e Atlético de fato na final, vamos torcer Botafogo. O Atlético já tem mas título da óbvio. Libertadores. Não, mas não é por causa Pô, disso. Vocês não Torcer iam o fazer Botafogo, isso o Botafogo comigo. merece. Óbvio, pô. Vocês não iam fazer isso, vocês dois não iam fazer isso Não. comigo. Agora, contra o Peñarol, eu acho que independentemente da rivalidade, eu acho que qualquer brasileiro tem que torcer para o Concordo. Botafogo. É verdade. Porque os caras vêm aqui, na nossa cidade, quebram tudo, roubaram um monte de gente, botaram fogo em moto, um monte de gente, e depois vão ganhar de um brasileiro? Nada disso. E mentiram a narrativa pra lá. Olha aqui. Valendo vaga na final da Libertadores, a gente vai ver o VT. Na volta tem informação sobre a mudança do estádio da partida de hoje. Tem mudança de data também contra o Palmeiras na CBF, no Campeonato Brasileiro. E tem também o Botafogo. Será que ele vem com um time misto, reserva ou titular? Fala, Flávio Vinícius! A hora está chegando. Para aliviar a ansiedade, que tal uma foto ao lado da escultura do Garrincha? A garotada prefere fazer bagunça para extravasar. Alguns garantem que estão tranquilos
com a vantagem de 5 gols. Outros mantêm os pés no chão. É o futebol, né? Futebol é inexplicável. Pode estar 10-0, que no próximo jogo a gente não sabe quanto vai ser. E é isso aí. Eu vou ser sincero, eu não estou muito preocupado com essa partida, porque acredito que é meio que impossível com os jogadores que nós temos, qualidade técnica e a qualidade técnica do time do Peñarol, eles reverterem o placar. Porém, minha cabeça já está na Argentina, inclusive já estamos organizando a nossa próxima viagem. Esses botafoguenses vieram dos Estados Unidos só para acompanhar de perto os jogos decisivos. Por causa da violência, desistiram de ir ao Uruguai. Já estava com tudo comprado na viagem, mas depois da notícia que nós recebemos, que a torcida não seria autorizada a entrar no estádio, preferi ficar e assistir a partida aqui na sede do clube. Com clima de já ganhou ou de cautela, todos acreditam em um bom resultado nesta quarta. 2-1 a gente, 2-1 Botafogo. Se ele vier pra cima, vai dar a gente. Se ele retrancar, eles não tem como ele retrancar, porque tá 5-0 a gente. Se ele vier pra cima, não dá pra eles, é a gente, é a gente. Dá pra ganhar. O treinador não consegue jogar pra trás, não. Ele vai atrás de mais 3 pontos lá dentro. 5 titulares estão pendurados com 2 cartões amarelos e correm o risco de ficar fora da final caso o Botafogo confirme a classificação. A lista tem o goleiro John, o zagueiro Alexander Barbosa, o volante Gregory e os atacantes Luiz Henrique e Igor Jesus. Seria melhor eles não participarem da partida em Montevidéu? Fica todo mundo no hotel relaxando, assistindo o jogo na TV. Isso, Pronto pra final. Não correu risco, né? Risco nenhum. Colocaram o Matheus Martins e o Alan. O John eu deixava no gol. E o Barbosa eu botava o Adrielson. Porque Barbosa, ele é brabo demais e não pode perder a final também. Mesmo à distância, a garotada já está pronta para incentivar o Botafogo. Do glorioso, não pode perder pra ninguém, nunca! Tão pequeno já cantando nunca no hino. Não gosto. Põe aqui, ó. Põe aqui minha labareda. A pergunta que todo mundo tá fazendo. Lucas Pedrosa, Vene Casagrande, boa tarde pra você. Você de casa, botafoguense, participa comigo aqui na hashtag SBT Esportinho. Assim você pode mandar tua mensagem, ela aparece aqui no nosso rodapé da nossa tela. Tem 5 jogadores que estão pendurados do Botafogo. Isso quer dizer o seguinte, se eles tomam um amarelo no jogo de hoje, eles não podem jogar a final. E são 5 jogadores, assim, vamos dizer, a espinha dorsal aí do Botafogo, né? Do gol, o John, até o ataque Igor Jesus. Você escolheria colocar outros jogadores para iniciar a partida? Inclusive o goleiro John, tiraria o John, colocaria o Gatito. Lembrando que o Gatito já pode, tá? Ele ganhou o vermelho, mas ele já cumpriu suspensão e ele tá à disposição. Só quem tá fora hoje é o Rafael e o Júnior Santos. De resto, todo mundo à disposição. Você faria essas trocas, ô Lucas Pedrosa? Boa tarde, Boa Fernanda, tarde. Veni, galera de casa. Sem dúvida alguma, eu não escalaria ninguém. Não correria risco algum de ter alguém suspenso para a final. O Botafogo já está na final da Libertadores. Não tem a mínima chance do Botafogo perder para o Peñarol hoje de 6-0, ou tomar um 5-0, ou tomar uma derrota de 5 gols de diferença. O Botafogo é um time muito mais qualificado do que o Peñarol. Até o próprio time reserva do Botafogo deve ser melhor do que o Peñarol. Então, sem dúvida alguma, eu colocaria esses 5 jogadores no banco de reservas. O palpite do Big Boys. Botafogo 3, Peñarol 9. Olha aqui, o segundo Fogão Net, Vene Casagrande. O Arthur Jorge mesclou o time mais do que o habitual nos treinamentos, tá? Vamos lembrar aqui, é o John, o Barbosa, o Luiz Henrique, o Igor Jesus e o Gregory. São os 5 jogadores pendurados. Lembrando que pro Gregory tem só o Alan e o Danilo Barbosa. Só. Não, imagina, né? Pro Alexander Barbosa tem o Adrielson. E aí põe o Adrielson pelo lado direito e joga o Bastos ali pro lado esquerdo. Aí tem o Igor Jesus, é só o Tiquinho Soares. Eu acho que nem joga tanto, né? O Tiquinho Soares joga mal, né? Pro Luiz Henrique, aí tem uma penca de opção que muda bastante o estilo do jogo. Eu acho que o Luiz é o que mais muda a forma do Botafogo jogar, porque ele é como se fosse o ponto de luz ali, né? É o brilho, é o diferente. Pode botar o Matheus Martins no outro canto. Pode botar o Romero, que entrou no último jogo e deu assistência. Enfim,
tem essas opções aí. E pro gol tem o Gatito no lugar do John. Depois desse seu belo discurso, a pergunta não é nem mais se ele tem que poupar ou não. A pergunta é, ele tem que relacionar os 5 jogadores? Não, Por que isso eu tô com falando certeza. isso? Não, calma aí, por que com certeza? Não é com certeza. Que eu acho que Por passa que uma eu tô falando mensagem isso? forte de já ganhou. Não é mensagem de já ganhou. É porque é um jogo extremamente perigoso. Eu não duvido nada. O time do Peñarol, o elenco do Peñarol, enfim, os seguranças do Peñarol arrumaram uma confusão danada, porque eles são assim, tá? Eu lembro de um jogo do Flamengo, pela Copa Mercosul ainda, quando eles foram eliminados, e o pau cantou. O Palmeiras, 17? Foi 17 aquilo com o Palmeiras? Contra o Peñarol? Não Foi lembro. 2017, Big Boys? Ele sabe. Enfim. Você não lembra? Foi que o Felipe Melo botou o troço na mão e foi brigar? 2017, não foi? Foi contra o Peñarol. Ou seja, você tá me dando Eles fecharam mais o portão, um argumento. não deixaram os jogadores Pois é, saírem, você eles tá ficaram me dando encurralados. mais um argumento para eu dizer aqui, esses 5 jogadores não deveriam nem sentar no banco de reservas, porque a chance de ter uma confusão generalizada é enorme e a chance desses jogadores levarem o cartão amarelo também é grande. Então, se eu sou o técnico Arthur Jorge, isso não é um desprezo ao Peñarol. Pelo contrário, é estratégia. Infelizmente, a Conmebol tem esse regulamento. Eu sou totalmente contra isso. Acho que o cartão tinha que zerar. A partir do momento que você zera o cartão, você qualifica a final, você valoriza o produto. Mas diante do regulamento atual, se eu sou o técnico do Botafogo, eu não relaciono nenhum jogador para não correr o risco. Imagina se você perde o Luiz Henrique sentado num banco de reserva para uma final da Copa Libertadores da América. Imagina, é o principal jogador do Botafogo. Imagina se você perde o John, com todo respeito ao Gatito. Mas hoje o John vive um baita momento. Então não dá para você perder, por exemplo, também o Igor Jesus. Então, se eu sou o técnico do Botafogo, eu nem relaciono. Olha aqui, depois de muita polêmica, a partida entre Botafogo e Peñarol e Botafogo, na verdade, será disputada no estádio Centenário, com a presença das duas torcidas. Por ter uma capacidade maior, a polícia uruguaia terá como isolar melhor a torcida visitante. O Centenário, eu já fui nesse estádio, ele é como se fosse o Maracanã do Uruguai, tá? Ele acomodou o Peñarol durante muitos anos e eles fizeram esse novo estádio aí recentemente, né? Esse estádio que eles jogam, Passou por reforma, Campeão del Siglo. Campeão del Ciclo. Eles fizeram agora esse estádio, então eles jogavam muito aqui no Centenário. Ele é muito parecido com o Maracanã, a estrutura dele, aquela fossa grande, né, pra dividir a torcida e tudo mais. Ele passou por uma reforma, algumas coisas foram ajustadas, e o Brownie entrou ontem aqui na ligação, falando que ele visitou agora o Centenário, essa semana agora que ele foi lá visitar o Uruguai, que ele tá lá no Uruguai, e falou que não tinha nem baliza, que o gramado tava horroroso, que a situação do estádio não tava bacana. Mas até o próprio presidente do Peñarol falou, depois do que a gente sofreu com o Botafogo lá no Brasil, acho que ele tava falando dos gols. Sim. Eu não sei, deve ser, porque foi só isso que a gente fez com eles. Depois disso, foi o menos pior foi aceitar o Centenário, porque o Botafogo não aceitou não ter sua torcida, Claro, Lucas Pedrosa. E corretamente, não pode ser uma situação onde aqui os torcedores do Peñarol estiveram no estádio Newton Santos, fizeram uma baderna terrível, não só fora de campo lá no Recreio, mas no próprio estádio, como você bem disse, um prejuízo enorme de quase 300 mil reais, e os botafoguenses que já tinham comprado passagem, que já tinham reservado hotel, que teriam a oportunidade de ver de fato, né, o seu time passar por uma final de Libertadores, eles não podem usufruir do direito deles, porque isso não é só um direito dos torcedores, é um direito do Botafogo ter o apoio da sua torcida, como o Peñarol teve aqui. Então a mudança de estádio para mim talvez tenha sido de fato a melhor decisão, e o Botafogo se fez presente, não só com a Conmebol, mas também com o direito que tem de ter seus torcedores lá. Tenho certeza que os botafoguenses que estão lá, sabendo que o resultado está praticamente garantido, na minha visão totalmente garantido, ainda vão ter a forma de desfrutar desses jogadores. Agora, Vene, tem que entrar na atividade em todos os sentidos, né? Eles vêm para provavelmente fazer um jogo um pouco mais truculento do que o natural. Eu digo nos 11 ali jogando, né? Eu tenho certeza que eles vão fazer isso. Por isso que eu acabei de dizer que esses 5 jogadores pendurados nem deveriam ser relacionados. Qual é a chance deles não tentarem arrumar uma confusão? Olha o clima que foi criado por eles, tá? A verdade é o seguinte, desde quando eles começaram a confusão aqui no Rio de Janeiro, até o momento, se fazendo de vítima, porque assim, eles que causaram isso tudo, o brasileiro não tem culpa de nada. E tem 20 presos ainda aqui. Pois é, então existe um clima muito hostil, e a palavra é essa mesmo, é um clima muito pesado. Tanto é que se você for ver nas redes sociais, os relatos de torcedores alvinegros que foram para o Uruguai são relatos pesados.
Os caras estão sendo perseguidos na rua. Isso é extremamente perigoso. Então, não duvido nada os jogadores dentro de campo quererem arrumar uma confusão danada. E os jogadores do Botafogo que entrarem em campo têm que ficar ligados também, tá? Porque a chance de se machucar é grande, uma entrada mais forte. Tem que tomar cuidado. Esse jogar com essa condição de medo, eu acho que de todas as situações ela é a pior, Pedrosa. Porque você entrar com medo da sua integridade física, aí a gente já tá falando de outra coisa, né? Mas e assim, isso é uma realidade. O Peñarol, de alguma forma esportiva, ele precisa jogar. Eu acho que eles não vão começar o jogo pra dar porrada no Botafogo, com todo respeito. Eles vão tentar fazer o que o River Plate fez ontem contra o Atlético Mineiro. Que o River Plate finalizou mais de 30 vezes, mas nenhuma com muito perigo, de fato, perigo de gol. Então o Peñarol, apesar dessa situação, acho que se tiver que arrumar algum tipo de confusão, é lá no segundo tempo, lá quando realmente já não tiver mais jeito. E aí a postura dos jogadores do Botafogo tem que ser idênticas aos jogadores do Atlético Mineiro. Ontem foi uma aula que o Atlético Mineiro protagonizou lá no Monumental de Núñez, num estádio absurdo, abarrotado de caldeirão, de tudo. Olha a imagem na tela, gente. E a postura do Atlético Mineiro tá? foi perfeita. O Atlético Mineiro não teve ninguém expulso, os jogadores que poderiam se irritar de alguma forma, porque já tem um temperamento já conhecido, um histórico de temperamento tranquilíssimo, sabendo da vantagem que tem, e a vantagem do Botafogo é ainda maior. Então, me provocou? Ri. Brinca, sai de perto, não arruma confusão. É essa postura que o Botafogo tem que ter. E lembrando que o Galo ontem, a torcida, eu vi até que pegou uma pilhazinha. Eu acho a torcida do Galo até às vezes um pouco parecida com a do Botafogo, né? Fica com tem essa coisa de sempre estar sofrendo e tal. Os enredos são sempre muito sofridos. E aí a torcida começou, gente, meu Deus, aí começaram a fazer print de viradas da Libertadores, e o River, que é um time muito forte. Aí o River começou a crescer, porque obviamente o River já ele já tem vamos dizer, uma soberba na competição, e com toda razão, porque ele já ganhou isso aí 4 vezes, é um time com muita experiência nessa competição. Fizeram um mar de gente na chegada do River até o estádio. A entrada, aquilo ali, gente, não é o Réveillon de Copacabana, não. Isso aqui não é o Réveillon de Copacabana. Isso aqui é o Monumental. Inclusive, a final da Libertadores será nesse estádio. Seria. Estão dizendo que vai mudar. Eu acho que não vai mudar, não. Já estão até Se vendendo tratando ingressos. de Comebol. Já estão até vendendo os ingressos. Eu acho que não. Estão falando Vamos que ver. pode ir pro Avellaneda, Estado do Será? Independente. Eu não duvido nada. Esse é o Monumental, ele cabe quase 85 mil pessoas. A gente tá falando do maior capacidade da América Latina de estádio de futebol. E aí, aquela festa ali foi na entrada do jogo. Imagina a pressão em cima do Galo. E o Galo num placar menos confortável que o do Botafogo, 3-0. Com uma equipe que eu acho muito mais poderosa, que é a do River. Se a gente for pensar e tecnicamente comparar as duas equipes, eu acho a do River um pouco melhor que a do Peñarol. Não sei se vocês concordam comigo. Com certeza. Eu acho. E aí a gente tava falando de um placar que não era tão assim, 3-0, mas não era uma coisa impossível. E o Galo foi, segurou a pressão, não tomou gol, foi um 0-0 com uma experiência dos jogadores que eu tava feliz porque eu tava torcendo pro Galo, e eu tava triste pensando, e se o Botafogo passar, são eles que eu vou enfrentar na final. Que muito mais capacidade técnica do que o River Plate, né, Vini? O time do Atlético Mineiro já é bom de qualquer forma. Com o Daverson e com o Fausto Vera, que foram essas adições aí na Libertadores, fica melhor ainda. O time do Atlético Mineiro ontem teve esse jogo tranquilo, porque é um time bem melhor do que o River Plate no campo e bola. É isso. O Atlético meteu 3 gols, não sofreu gol e conseguiu dominar o River Plate, que eu digo, obviamente, dominar o ímpeto do River Plate no Monumental de Núñez. Quem acha que o Atlético empurrou a sua bunda lá atrás na defesa, tá errado. O Atlético Mineiro jogou bola. Da forma dele, segurando o resultado, mas jogou bola. E sofreu muita pressão também. Mas tem um lado também. bom de você pegar o Galo na final da Libertadores. Qual assim, de verdade, sem brincadeira. Imagina você pegar o River Plate numa final de Libertadores, no Monumental, que é a casa deles, com essa torcida. Você acha que eu torci pro Galo por quê? Então. Esse foi o maior motivo, tem um lado né? bom, exatamente. Óbvio que o Galo é um baita time. Eu, particularmente, torci pro River Plate pensando na final da Copa do Brasil, porque eu penso assim, se a partir do momento que o time é eliminado, chega cambaleado, moral baixa, eu torci pro River Plate. Mas não tem jeito, o time do Galo é um baita time e tá sendo bem treinado, embora a gente viu recentemente que era um time bipolar, jogava bem um jogo, o outro mal. Só que se tratando de jogadores que tem no atual elenco, jogadores cascudos, experientes, é isso. Eles fizeram ontem um baita jogo. Ô, Pedrosa, na Libertadores, é igual a de mãe. Quando você senta pra almoçar em paz, o filho dormiu, hoje eu vou almoçar em paz. Aí você escuta, mãe,
Mãe, aí tu pensa, eu não vou almoçar em paz, entendeu? É a mesma coisa. Quando faz um 5-0 que você fala assim, agora eu vou curtir uma semifinal em paz, Lucas Pedrosa. Não dá pra curtir uma semifinal de Libertadores em paz, Lucas Pedrosa. Quem tá em casa pode curtir em paz. Quem tá lá vai ter que temer pela sua segurança, porque infelizmente a gente Mas vê eu que acho o que o clima tá Botafoguense, hostil. Pedrosa, pensa comigo, Mas, ele Fernanda, tá são temendo por tudo. 5 Não é a 0, pelo placar. Fernanda. Eu digo pela segurança dos jogadores, de Eu todo acho que aquele não vai dar processo nada ali. também, Você acha que não? Não, acho que não vai dar Será? nada. Se os Você jogadores acha do que negócio Botafogo vai dar? tiverem o mental forte, o psicológico entendendo que eles têm uma vantagem de 5-0, gente, o Botafogo não é pouco melhor do que o Peñarol, não. É muito melhor do que o Peñarol. O resultado em condições normais é o Botafogo ganhar do Peñarol lá. Essa que é a realidade. Então, assim, o que vai acontecer fora de campo, eu fico preocupado com os torcedores. Com o jogador do Botafogo, se ele tiver o mental forte, a inteligência de saber jogar com o resultado, não tem problema nenhum, é passar pra final bem tranquilo. A enquete é, o Botafogo já está classificado para a final da Libertadores? Sim. Não, calma Fernanda, tá? Olha, o Calma Fernanda tá ganhando o Vene Casagrande. Aqui, o Big Boys não quer falar desse assunto, não. Qual Mas assunto? vem cá, já confirmou lá o Palmeiras e Botafogo 4 dias antes da final da Libertadores? Sim. E é o que eu trato como um Parabéns, absurdo. CBF. Excelente, CBF. Ele é nervoso. Fala na caixa. Não, fala na caixa aí. Entra na conversa. Jogar quando? 24 de dezembro? Não. 1º de janeiro. Não, tem outras alternativas, Big Boys. Calma aí. Ah, mas tem umas que ele tem show e não pode trocar. Não, calma aí, Big Boys. Lógico. Aí você tem show e não pode trocar. Ah, e teve show do Bruno Mars aqui, e a gente, quando fechou a tabela, o Botafogo, não tinha o show. Aconteceu as coisas da chuva, a tabela teve que ser mais flexível, e o Botafogo aceitou jogar fora de casa, dentro do seu estádio, conseguiu até o Maracanã, mas poderia não ter conseguido, porque mudaram o calendário, e a gente super entendeu, o Botafogo super entendeu, porque foram por questões das chuvas do Rio Grande do Sul. Aí agora que tem que mudar, não pode porque tem show no Allianz Parque e não pode a data do show. Se você fizer uma conta aí, Fernandinha, provavelmente daria, por exemplo, para você inverter alguma rodada. Se a CBF de fato quisesse ser mais justa. Sim. Independente, porque assim, não está sendo justo com o Botafogo. E eu nem sei se o Botafogo aceitaria ou vai aceitar esse tipo de situação, se não vai vir publicamente reclamar desse tipo de situação, porque nitidamente o Palmeiras está sendo beneficiado, gente. Como que o Botafogo vai entrar em campo 4 dias antes de uma final da Libertadores, Tá até gago diante ele. do Palmeiras, que é seu rival direto, numa rodada que, teoricamente, pode decidir o campeão do Campeonato Brasileiro? Eu acho que o Botafogo está sendo muito prejudicado com esse tipo de situação. E só para deixar aqui, para quem não sabe, o Botafogo, se chegar de fato à final da Libertadores da América, é obrigado pela Conmebol chegar 3 dias antes do local da competição. Sim. Então, por isso que está sendo colocado 4 dias antes esse jogo. Ou seja, eles vão jogar e depois eles vão No viajar. dia seguinte. É isso. Lucas Isso Pedrosa. já aconteceu com outros clubes. Só que o meu ponto é o seguinte, nas outras ocasiões, não era uma rodada tão importante como essa rodada Botafogo e Palmeiras. Eu tenho que falar alguma coisa? Tem que falar. Ah, gente, CBF é patética, né, gente? Novamente, o que o Vene trouxe aí da inversão de rodadas, aconteceu na Copa do Brasil a inversão de rodadas. Ela inverteu uma rodada para que a Copa do Brasil fosse priorizada. Só que hoje, dentro da final da Libertadores, provavelmente, né, com tudo que a gente tá vendo, vão ter 2 brasileiros. Se você for pegar em outros países do mundo, tem campeonatos em outros países do mundo que nem acontecem para poder priorizar o time nacional a jogar a competição intercontinental, que no caso é a competição continental, que é a Libertadores. Então assim, o Botafogo vai ser prejudicado de novo. Se eu não me engano, tem um show aí do Forfã no Newton Santos, onde pode também prejudicar o Botafogo com o jogo e que o Botafogo vai ter que mandar fora do estádio. O Bruno Mars já explicou isso. A gente foi jogar no Maracanã, porque então, não assim, tinha o estádio. É patético, mas eu vou te falar, Fernanda, eu vou te falar um negócio. O Botafogo vai ganhar esse Campeonato Brasileiro no caminho direitinho, com tudo que é justiça no futebol, que deveria ser justo, vai ganhar no campo, na bola, independentemente de ser 4 dias antes ou 4 dias depois. Eu não acho 4 dias, por exemplo, apesar dessa questão aí dos 3 dias, eu não acho algo tão absurdo, né? O ponto não é esse. 4 dias de um jogo pro outro é um intervalo ok. Legal. É um intervalo ok. A gente tem que ser honesto em relação a isso. Agora, a CBF parece que faz de sacanagem, pô. Mas é como ela faz o campeonato do ano inteiro. Mas 4 dias é que a gente Por fala, exemplo, é no dia seguinte viajando, Pedrosa. Ainda tem um ponto. Olha só. Se fosse Botafogo, sei lá, deixa eu dar um exemplo aqui, e Vitória, talvez. Eu acho que o Arthur Jorge poderia até poupar alguns jogadores pensando na final da Libertadores. Desse jeito, de fato, contra o Palmeiras, ele não pode poupar.
Porque senão, teoricamente, ele está abrindo mão do Campeonato Brasileiro e pensando exclusivamente na final da Libertadores. O que eu também não iria criticar se de fato ele fizesse isso. Mas entende o meu ponto? Entendo, mas assim, isso também é o ônus e bônus de você estar numa final de Libertadores, né? O calendário vai até tarde. O ponto é... Gente, eu já falei isso aqui. A CBF é patética, pô. Quantas vezes eu já falei isso Atenção. aqui? O ano inteiro. Inclusive, a postura A CBF isso é precisa patética, ser dito. A postura da CBF diante dos fatos na semifinal da Libertadores contra os clubes brasileiros é uma postura ridícula. A CBF em nenhum momento se manifestou ou se movimentou nos bastidores para tentar ajudar ou colaborar com a situação envolvendo o Atlético Mineiro ontem. O que fizeram com o Galo ontem foi um absurdo e o que estão fazendo com o Botafogo também é um absurdo. Pois é, pessoal, o governo aí tentou, o governo lá do Peñarol, né, tentou boicotar aí o Botafogo, né, com historinha que não iria poder ter torcida do Botafogo e tal, isso e aquilo, com birrinha, mas a Conmebol foi muito rápida em anunciar que então fizeram reunião e não chegaram a um acordo, então tiraram o jogo do estádio do Peñarol e vai ser em outro local, né? Segundo as informações, o Peñarol recebe a informação da Conmebol de que o jogo contra o Botafogo será no Centenário e com torcida, né, de jornalista. Então, essa historinha que não teria torcida do Botafogo, acabou essa história, terá sim a torcida do Botafogo, né? O Peñarol recebeu, né, da Conmebol a informação de que o jogo contra o Botafogo nesta quarta-feira, dia 30, pela semifinal da Libertadores, será no Estádio Centenário em Montevidéu e com a presença da torcida, informa o jornalista Diogo Dantas do jornal O Globo. Até o momento a Conmebol não se pronunciou de forma oficial, nem tampouco o Peñarol, né? A coletiva de imprensa do Ministério do Interior do Uruguai, que estava marcada para começar às 5 horas da tarde, já tem mais de 1 hora de atraso. Isso foi ontem, né? Então vamos ver o que pode acontecer aí, né, com essas informações, mas terá sim, né, torcida do Botafogo aí para o jogo, né? Então tudo indica que o Botafogo vai levar a sua torcida aí, e tem que ter, né? Já que teve aqui no Brasil a torcida do Peñarol aqui no Brasil, independente do que eles fizeram ou não, tem que ter a torcida do Botafogo lá também, né? E segundo informações é que os caras estão perseguindo lá os torcedores do Botafogo, né? Mas que tudo dê certo, tudo venha correr bem e que o Botafogo consiga, né, fazer um jogo tranquilo e ir para a final da Libertadores da América. Mas e aí? O que é que vocês acham? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, o seu comentário, o seu palpite também para essa partida, né, de logo mais contra o Peñarol. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações. Se for novo aqui no canal, já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Vamos juntar nós e até a próxima. Fui!